Olá, meu amigo e minha amiga, dando continuidade à nossa mensagem aí que está na revista Videira, a qual está falando sobre o desânimo, como ter vitória sobre o desânimo. Iríamos falar o que produz o desânimo numa pessoa e o que faz levar ela a ficar desanimada. 1 Samuel, no capítulo 30, nos versos 4 a 6, vemos os tipos de atitude que produz desânimo e desencorajamento. São 3 atitudes. A primeira está lá no versículo 4, que diz sobre a reação de desespero. Essa é provavelmente a resposta mais comum na crise. Davi e seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. É absolutamente normal chorar, ainda mais em situações assim. Mas não podemos nos deixar sobrecarregar pelo desespero. Isso drena toda a nossa energia. Depois de um tempo de desespero, nossas forças se esvaem. Se alimentamos o desespero, ele pode se tornar autopiedade. Então, o desencorajamento tomará conta do nosso coração. A segunda é procurar alguém para culpar. No versículo 6 diz que todos os valentes de Davi culparam Davi. É tudo culpa de Davi. Ele é o líder. Ele deveria ter planejado melhor suas ações, porque ele não deixou um grupo para guardar nossas coisas enquanto saímos para a batalha. Culpar os outros é uma manifestação de justiça própria, pois como eu sou muito bom e não mereço isso, esse problema só pode ter acontecido por culpa do outro. Depois que o homem caiu, a primeira coisa que ele fez foi procurar um culpado. A mulher que me deste, ela me deu do fruto. Se Deus deu a mulher, logo, ele é o culpado. Quando entramos nesse jogo, no fim culpamos o próprio Deus. O terceiro é encher-se de raiva e amargura. No versículo 6, diz que toda amargura, no fim, é contra Deus. Pensamos que não merecemos sofrer porque somos bons, logo, Deus é injusto em permitir o nosso sofrimento. Mas que todos, Davi poderia se encher de amargura contra Deus, mas ele não agiu assim. Por muitos anos, seus irmãos olharam para ele com desprezo. Ele poderia ter se enchido de tristeza e rancor, mas, em vez disso, foi cuidar do rebanho do seu pai. Ele cultivava uma atitude de fé e louvor em vez de amargura e ressentimento. Muitas vezes, ele tocou sua própria harpa para que Saul se sentisse aliviado da opressão maligna, mas, como pagamento, Saul tentou matá-lo com sua lança várias vezes. Ele poderia ter se sentido frustrado. Ele estava fazendo bem, mas recebeu o mal como resposta. Ele poderia ficar facilmente desencorajado e desanimado, mas continuou apenas louvando ao Senhor. Quando ficamos todo o tempo pensando em quão injusta é uma situação, perdemos a nossa força e logo nos tornamos desanimados. Não estou dizendo que você nunca deveria ficar desanimado. O desânimo virá muitas vezes em sua vida. Apenas não permita que ele tome conta do seu coração. Não deixe que a fadiga da batalha o afaste da vitória. Não pare de sonhar. Você está mais perto da bênção do que imagina. O que eu digo para você, reanime-se no Senhor. Davi estava deprimido e desencorajado. Penso que ele estava tentando dizer ao Senhor: esse é o fim da linha, estou cansado. Tenho feito a coisa certa por anos e nada acontece. Ele poderia ter desistido e esse seria o fim da história. Ele nunca teria chegado ao trono. Todavia, em vez de desistir, a Escritura diz
que ele se reanimou no Senhor seu Deus. Ele se levantou em fé enquanto os outros reclamavam e se enchiam de amargura. Ele se encheu da força do Senhor. Então abra a sua boca hoje e confesse que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Declare que você é forte no Senhor. Você é ungido e foi capacitado de forma sobrenatural para pelejar a batalha da fé. Quando você fala da maneira correta consigo mesmo, a coragem se levanta, a visão é alargada e o ânimo é recobrado. A terceira coisa é vista-se. A segunda coisa que eu falo para você é vista-se com as vestes da justiça. A segunda coisa que Davi fez foi pedir que lhe trouxessem a estola sacerdotal. Esta era uma peça de roupa do sacerdote. Era uma túnica feita de linho. O linho é um símbolo da justiça de Cristo. Hoje, nós somos os sacerdotes real e estamos vestidos com a veste de justiça. Quando rejeitamos toda a justiça própria e nos vestimos com a justiça de Cristo pela fé, então podemos vencer toda oposição do diabo. Quando abrimos a nossa boca e confessamos que somos justiça de Deus em Cristo, somos habilitados para ouvir a direção do Espírito que nos conduzirá à vitória. Não desista, sua vitória está a portas. Como Davi, você pode estar lutando há muito tempo e a tribulação o levou ao cansaço e ao profundo desencorajamento. Mas você deve se lembrar de que o propósito de Deus não mudou e a sua promessa vai se cumprir em sua vida, como se cumpriu na vida de Davi. Quando Davi enfrentou sua maior luta, foi o momento em que ele estava mais próximo de ver o cumprimento da promessa. Quando tudo parecesse levantar contra você, saiba que sua promessa está às portas. Permaneça firme. Esse é o sinal de que a sua vitória está próxima. Quando enfrentamos uma luta por muitos anos, é fácil ficar desanimados e cansados da vida. Não se canse de fazer o bem, a coisa certa. O seu tempo de colheita está chegando. Não desfaleça. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que Ele possa abrir a sua visão e você possa entender que a sua vitória está próxima. Isso é a oração que eu faço para você nessa hora. E que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, abençoe as suas finanças, em nome do Senhor Jesus.